da dificuldade, se continuasse chovendo daquela forma, talvez o jogo teria que ser postergado um pouquinho, e o que acabou acontecendo em 30 minutos. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Planejamento, eu acho que é jogar importante e a gente resolveu colocar o time mais forte para poder vencer o jogo. É o que a gente tinha para fazer hoje. E o time é um time que tem saúde para poder jogar hoje e jogar contra o Bahia. Se a gente tivesse definido ontem, se tivesse ganho Volta Redonda e Bangu, aí a gente provavelmente usaria uma outra estratégia. Mas achei que hoje foi a estratégia mais acertada. Boa noite, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Parabéns pela vitória. Voltando a falar sobre esse assunto, eu queria saber se foi um planejamento de evitar o Fluminense nessas quartas de finais do Campeonato Carioca e se esse reencontro com a vitória foi mais importante do que o cuidado com a parte física dos jogadores. Pesa mais amortecer esse momento da torcida em relação à insatisfação para a satisfação? Obrigado. O cuidado com a parte física a gente tem sempre. No ano passado a gente mexeu um pouco no time, dobramos jogos, em cima de jogos, tivemos pouquíssimas lesões. E eu achei que a gente expôs os jogadores à lesão na quarta-feira por conta do jogo de hoje. Os jogadores vão aguentar bem. E é verdade que assim, a gente precisa vencer, por causa do ambiente fica melhor, da torcida e com respeito ao campeonato também, porque a gente terminou em segundo, a gente vai jogar em São Januário, então você pensar para frente, tem uma questão que envolve também até a parte física. Poder ter a vantagem de jogar aqui em São Januário dentro de casa, acho que é um fator também relevante que a gente pensou, uma das coisas importantes para a gente colocar o que a gente tinha de melhor hoje no campo. Evitar o Fluminense? A questão de evitar o Fluminense, a questão de fazer o melhor possível. Né? Se o Volta Redonda tivesse em primeiro, a gente ia usar a mesma estratégia. Diniz, boa noite, Thiago Totti, parabéns pela vitória. Hoje teve a junção, né? O Vasco jogava bem, mas não vinha com os resultados. Hoje veio a vitória. Hoje chegou a um nível que você quer para a equipe? Acho que o mais importante foi a vitória. O que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje, o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. E foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols. Gente, tudo bem? Bruno Murito do GE. Queria te perguntar sobre 2 jogadores específicos. O primeiro, o Felipe Coutinho, que, pelo menos foi uma sensação minha, desde o jogo contra a Chapecoense, eu senti ele jogando muito mais próximo do gol, assim, e acho que refletiu nos dois empenhos dele, tanto na última rodada contra a Chape e hoje também. Queria te perguntar se isso foi uma instrução sua mesmo, de pedir para ele estar mais participando, mais no ataque mesmo, não voltar tanto assim. E também sobre o Brenner, né, que foi hoje um personagem da partida depois do que aconteceu contra a Chapecoense na quinta. Quanto que é importante, assim, deu para ver que ele comemorou muito, né, o gol, assim, comemorou com a torcida inteira quase. Então, se você conversou com ele ao longo da semana, depois da estreia dele, enfim. Do Coutinho, ele joga onde é melhor para o time em determinados momentos. Né? Contra a Chapecoense, a gente conseguiu empurrar bastante a Chapecoense para trás, então favoreceu para ele ficar mais perto do gol. E sempre que puder, eu quero ele perto do gol. Em algumas situações, quando o jogo está muito travado, ele acaba descendo um pouco para ajudar na liberação do jogo. Em relação ao Brenner, o fato, quanto a Chapecoense, tem um aspecto para a gente olhar pelo lado negativo, que é o número de chances perdidas por ele. E o lado positivo é de jogador artilheiro como o Brenner, ele sempre está em situações de fazer gol. Então, esse lado positivo ele é muito importante. Mas foi o que eu falei para ele, as chances que ele perdeu, nem ele sabe explicar. Foram gols muito fáceis que ele costuma fazer, como o de hoje, por exemplo. Podia ter perdido o de hoje, mas não é normal. Então, e ele
ele estava tranquilo, eu também estava tranquilo em relação a ele. Eu falei para vocês aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele é um jogador muito afeito ao gol. Eu costumo falar, desde a época, que tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória, pelo resultado. Eu queria te perguntar sobre o mental dos jogadores, não em relação ao jogo de hoje, mas ao momento de janela de transferências e disputa por posição. Você tem, por exemplo, na lateral o Puma, que vem fazendo bons jogos, mas o Paulo Henrique, que pode estar perdendo espaço, mas voltou hoje, vai disputar por ali. O Cuesta, que foi poupado, teve o Saldívia que entrou e fez um bom jogo. Jogadores que já chegaram como titular, o Brenner, que conseguiu fazer o gol, mas tem a sombra do Spinelli, que está chegando também para disputar. O Inestrosa, que ainda não conseguiu, né, desempenhar tão bem, mas tem muita expectativa por se tratar de um grande jogador. O Rojas, que não teve a sequência como a torcida espera, mas disputa com o Coutinho, que é um dos principais atletas. Enfim, queria que você falasse. E outros jogadores que estão para chegar também, né? O Cuiabano tem uma pressão sobre o Piton, que vem sofrendo muito, fez um bom jogo hoje também, mas tem a sombra do Cuiabano que pode assumir. Enfim, todas essas disputas, queria que você falasse como que você tem lidado com os jogadores que já estão, os jogadores que estão chegando para... Claro que a disputa por posição é sempre muito sadia, mas como que o jogador, como você está sentindo o elenco do Vasco se adaptando a esse momento em que basicamente as vagas estão em aberta em franca disputa, né? Obrigado. Eu acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. A gente conseguiu, mais uma vez, ser criativo na janela. Acho que a gente muito similar ao que a gente fez na janela do meio do ano passado. A gente conseguiu fazer boas contratações, de acordo com o orçamento que o Vasco tem. E essa disputa que você falou é extremamente saudável e salutar. Eu acho que não é questão de fazer sombra ou não. O time vai precisar de jogadores qualificados para a gente poder, no momento que tiver que fazer uma troca, ou porque você quer pausar um pouco um jogador para recuperar, ou pela necessidade, a gente ter jogadores à altura do mesmo nível daqueles que estão jogando. Eu acho que é super proveitoso para o Vasco o que está acontecendo agora de ter um elenco mais equilibrado. Não, de jeito nenhum. Eu acho que quando for pressionado tem que se sentir sempre. Você ter jogador na tua posição só vai fazer você crescer. Então isso é super saudável para todo mundo. Agora não tem nada de ruim nisso para ninguém. Eu acho que um vai puxando o outro, e é assim que tem que acontecer mesmo. Eu acho que o que a gente precisava fazer era isso, é conseguir trazer jogadores que tenham sede de ser titular, assim como os que são titulares, que terminaram como titulares no ano passado, e vão jogar aqueles que considerar que estão no melhor momento. Obrigado. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória, Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e canal Amadeu Vasco. O campo hoje estava bem adverso para a prática do futebol. E você, com o teu estilo de jogo, tem uma dificuldade. Os jogadores tiveram algumas dificuldades de controlar a bola, de sair saindo lá de trás, porque isso atrapalha realmente até no posicionamento dos seus atletas. E um jogador que eu senti, eu acho que ele estava muito ansioso, é um jogador de muita velocidade, que é o Marino. Então, o Marino, toda a bola ali, ele jogava ali, ele queria, de qualquer maneira, partir para cima, que é o estilo de jogo dele. Essa ansiedade pode estar atrapalhando o Marino? Se você me permitir uma outra pergunta, sobre o Alan Saldívia, que fez uma partida muito justa, boa partida, que você falasse sobre o zagueiro do Vasco da Gama. Obrigado e parabéns pela vitória mais uma vez. Não, obrigado. Começar pelo Saldívia, eu já tinha falado para vocês desde o ano passado, eu tinha indicado o Saldívia já no Fluminense, lá atrás. E no ano passado a gente tentou trazê-lo também na janela do meio do ano, a gente não conseguiu, e ele chegou agora. Então, um jogador que eu tinha, de fato, uma expectativa muito positiva. Eu acompanhei muito o jogo do Saldívia pelo Colo-Colo, jogar contra, e jogos difíceis de Libertadores. E ele é um jogador muito forte no duelo, muito rápido, um jogador viril, é um jogador que tem um aspecto importante aqui para a nossa equipe, que é um jogador falante, que tem uma boa liderança. Eu espero e tenho uma expectativa muito positiva para o Saldívia aqui no Vasco, assim como eu tinha na contratação do Cuesta. Em relação ao Marino, eu acho que ele tem uma certa ansiedade, até pelo perfil dele, é um jogador muito elétrico, muito incisivo, um jogador que gosta muito dos enfrentamentos, e normal o que está acontecendo com ele. Eu também é outro jogador que eu acredito que
que é questão de tempo para ele se sentir mais bem acomodado e conseguir produzir aquilo que ele pode. Diniz, parabéns pela importante vitória, até pela sequência e dar regularidade ao Vasco na próximo jogo. Falando do próximo jogo, o Vasco tem um enfrentamento contra o Bahia e o Rogério Ceni é o técnico que tem o maior número de enfrentamentos contra você, e dentro desses números você tem vantagem sobre o Rogério Ceni. Queria saber a sua projeção para esse próximo jogo, até visando um jogo muito parecido, né? O Ceni gosta também da posse de bola, gosta de sair jogando com a bola. Como é que você projeta esse enfrentamento aqui em São Januário? Obrigado. Do ponto de vista técnico, é sempre bom rever o Rogério. É um dos grandes treinadores que a gente tem no futebol brasileiro. Um cara muito estudioso, trabalhador, e é sempre bom reencontrá-lo. A tendência de ser jogos como foi os 2 do ano passado, de disputa pela posse, de duelo, sempre tem duelo tático, mas é uma coisa que tem algumas similaridades no sentido de gostar de jogar, de propor o jogo. Tem tudo para ser uma ótima partida. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, do Grupo TMC. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre as chegadas do Cuiabano e do Spinelli, se você já conta com eles na quarta-feira, e também traçando um paralelo em relação ao jogo de hoje, onde, sim, você precisava vencer, amenizar a pressão, como você falou, e até mesmo para conseguir ter a vantagem de jogar em casa nas quartas de final. Se você estuda, por conta do gramado pesado, imagino que o desgaste tenha sido muito grande. Você estuda até mesmo dar minutos a esses jogadores, ou até mesmo a titularidade? Você pensa em modificar o time? Como é que você avalia essa questão? Obrigado. Isso eu vou ver com calma ainda, ver como os jogadores vão chegar amanhã e na terça-feira, para a gente definir com cuidado a melhor estratégia em termos de quem vai iniciar a partida. Mas esses jogadores são muito habituados comigo a jogarem partidas sequenciais e treinarem também num ritmo forte. Então, a tendência é que esteja todo mundo à disposição para quarta-feira. Cuiabano e Spinelli, eles provavelmente vão ter condição de jogo. O Cuiabano já treinou um pouco, a gente tem sempre ter um pouco de cuidado, assim como com o Brenner, com o Rojas, com o Marino, jogadores que estavam muito tempo sem jogar, não fizeram pré-temporada. A gente tem que, se eles puderem participar, vai ser bom poder contar com eles. A gente vai ver isso só na terça-feira. Tem que ver se o Cuiabano, eu acho que em termos de situação de documentação, eu acho que ele está ok. Acho que amanhã ele deve entrar no bid, eu acho. E o Spinelli, não sei se vai ter tempo hábil, mas a gente espera que os dois estejam à disposição. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Parabéns pela vitória. A gente fala muito que no futebol, jogadores, enfim, um time vai do céu ao inferno de um jogo para o outro, e eu acho que o Brenner hoje demonstra muito isso, né? Eu tive aqui no último jogo, te perguntei sobre ele ter sido vaiado, e hoje ele sai aplaudido. A gente está falando de um jogador que chegou ontem, um jogador que tem 2, 3 jogos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você sempre fala, e acho que com razão, que a torcida é incontestável, enfim, né? Que é o que faz um time andar, enfim. Só que o quanto que o controle do vestiário e a relação com o jogador, ela é importante nesse sentido, né? Porque tu vem 2 jogos, sai de campo vaiado, isso tudo, o Spinelli chegando, isso tudo poderia ter se transformado numa bola de neve. Hoje o jogador sai de campo aplaudido porque consegue fazer o gol. Então, o quanto que esse gol é importante para ele e o quanto que isso é complicado hoje, né? E é até um perigo, de alguma forma, para rotular um jogador assim que ele chega em pouco tempo e talvez até definir o que vai ser dele dentro daquele clube. Bom, acho que é muito importante a gente ter calma. Fora a torcida, ela repercute muito aquilo que o trabalho de vocês também acaba favorecendo ou não. A gente acaba colocando muita gasolina já no fogo, sem necessidade. Eu não acompanho verdadeiramente quase nada, mas a gente sente pelo teor das perguntas, algumas pessoas que falam, porque a gente tem que, eu sempre acho que o papel de vocês é muito importante, porque os jogadores, eles têm que ter personalidade, tem que ter coragem, todo mundo tem que ter, mas a gente não precisa criar um ambiente bélico só de entretenimento para ver o que vende mais, para ganhar like, esse tipo de coisa, em detrimento de uma coisa maior. Essa coisa maior no sentido de ter respeito pelas coisas.
E se ele tivesse perdido o gol hoje, ele ia ser ruim? No fundo, ele foi determinante hoje, porque ele fez o gol e sofreu um pênalti. E no jogo passado, ele perdeu pelo menos quatro chances muito claras, pelo menos. Mas ele é um cara que tem uma grande projeção. E alguns sucumbem a isso, e não sucumbe porque é frágil. Necessariamente sucumbe porque, às vezes, as condições que a gente vai fomentando acabam levando a uma pressão super exagerada e, às vezes, as coisas a gente acaba cerceando um jogador de ter um futuro promissor. Não é uma coisa discutível, vamos supor que o Vasco termina em quarto de 6 no grupo. Uma coisa que dá, mas às vezes podia ter acontecido. Mas nem isso quer dizer que todo mundo é muito ruim, que tudo está errado, e a gente tem que vir depois ficar fazendo defesa. O resultado, ele é soberano, ele é muito importante. Às vezes as pessoas pegam algumas falas minhas e distorcem. Uma entrevista passada, eu acho que depois do jogo do Madureira, porque perguntaram sobre o episódio lá do Nuno Moreira, né, daquele negócio do intervalo, e eu falei assim que o resultado não é importante para determinadas coisas, ele não é importante. Se você acha que você faltou com respeito ou uma coisa, o resultado não tem nada a ver com respeito. Respeito é respeito. Se você ganha, você perde, se você falta com respeito, você faltou com respeito. E eu não falto com respeito, eu não mudo por conta do resultado. Se o resultado ganhou hoje, então você pode... O que eu falei lá contra o Mirassol, talvez tivesse ganho de 3-1, que poderia ter acontecido, aí, de repente, o episódio em si não tem muito questionamento. O que então não é para assim, então ele não liga para o resultado. Eu sou a pessoa que mais liga para o resultado. Eu só acho que o resultado não é a coisa que define a vida de ninguém. Não dá para você achar que o resultado é tudo. O resultado não é tudo. O trabalho, o processo todo, que a gente fica focado no resultado e esquece de coisas, uma delas como respeito pelas coisas, pelo processo, pelo amadurecimento, e a gente fica só focado no resultado. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Eu acho que isso daí é um atraso do futebol brasileiro, e a gente vive nessa. E aí vai criando um monte de pressão. Aí tem um mês, o time titular tinha jogado 4 partidas. Jogou a quinta hoje. Como é que o time que tinha feito o final da Copa do Brasil, que terminou o ano bem, e os jogadores voltando, perdemos o Ryan, aí já coloca um ambiente bélico, que todo mundo é questionado. Sabe? O Brenner já, será que é mesmo? Não é? O trabalho também, será que funciona, não funciona? Eu sinceramente, não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem uma função, quem milita no meio do futebol e vive disso, porque eu vivo do futebol, vocês também. A gente tem que ajudar o torcedor a entender cada vez mais o que acontece. Diniz Pinto, que é um jogador que está sendo muito falado, que pode estar chegando no Vasco da Gama, um português, que joga no Mourense. Se eu puder falar sobre isso, eu agradeço. Obrigado. Então, sobre contratações, nomes, assim, a gente vai trabalhar no ambiente interno e alguma coisa avançar, vocês vão saber. Em relação ao Puma e o PH, eu acho que é um privilégio para o Vasco, já respondi isso um pouco antes, acho que é um privilégio ter 2 jogadores de tamanha qualidade vestindo a camisa do Vasco. A gente é muito bom poder contar com eles. E o Puma, eu acho que a evolução que ele teve é muito mérito dele.